Olá, eu sou o Paulo Britt, você está no meu canal Aprenda Eletrônica com Paulo Britt. Esse vídeo que eu vou apresentar agora, ele na verdade ele é um complemento do artigo que saiu publicado na revista Antena agora no mês de agosto. O link para baixar a revista está na descrição do vídeo. Eu recomendo que baixe a revista para ler outros artigos que tem lá interessantes, mas para ler o artigo referente a esse vídeo aqui, porque aqui vai ser só uma apresentação prática, sem muita informação teórica, conceitual, que está no artigo. Uma coisa complementa a outra. Aqui é para fazer a parte de demonstração. O título é um título, assim, digamos, engraçado, né? Espelho meu, existe circuito mais bonito do que eu, porque é uma analogia aí com o espelho lá da madrasta da Branca de Neve, mas é só uma brincadeira. O circuito é um circuito chamado espelho de corrente. Está o desenho dele aqui básico, né? Eu vou detalhar um pouquinho no próximo slide e falar da demonstração prática, mas recomendo que leia o artigo, porque tem muita informação lá que aqui eu vou passar por alto. Eu sempre faço um complemento, uma parte escrita. As pessoas têm que se habituar a voltar a ler, né, coisas que se fazia no passado. Hoje o pessoal só quer ver videozinhos do TikTok. E para complementar o artigo, senão o vídeo ficaria imensamente longo. Vamos passar para o próximo slide para entender o que acontece. Circuito. O que interessa aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha, o que interessa aqui, o circuito propriamente dito, é esse que está aqui. É esse que está aqui. É uma curiosidade aqui que muita gente não confunde isso aí com DALI, então não tem nada a ver. Você tem aqui um transistor, esse transistor aqui eu vou chamar de Q1, e aqui o transistor Q2. O que tem de bonito nesse circuito, bonito ou de diferente? Repara que no Q1 o coletor está ligado à base. Bom, então isso transforma esse transistor, na verdade, num diodo, né? Porque você coletou com base, você só tem o emissor, então isso aqui, na verdade, vira um diodo. Então por que a gente não usa um diodo? Calma. A base do Q1 está ligado na base do Q2. E aí o Q2 está normalmente com o emissor aterrado e o coletor aqui com 3 LEDs. Aqui eu estou usando os LEDs para que fica mais fácil de visualizar, mas na verdade os LEDs aqui são uma carga que você está fluindo corrente nela, tá? O circuito espelho de corrente é só o que eu coloquei dentro desse vermelho aqui, dessa linha vermelha aqui. Mas voltando aqui, por que a gente não usa um diodo? Quando eu trabalho com dois transistores dessa forma, eu tenho aqui no Q1, desculpe, pegar aqui a caneta azul, eu tenho aqui o VBE, né, o VBE, entre base e emissor. E aqui eu também tenho o VBE. Como as bases estão ligadas juntas, o VBE do Q1 passa a ser igual ao VBE do Q2. O que é importante para a construção desse circuito? E aqui entra um dado que nos livros, eu andei pesquisando bastante nos livros, ver o que se falava sobre isso. Fala do circuito, demonstra como é que funciona, enfim. Mas não chama atenção no detalhe. Para esse circuito funcionar com componentes discretos, quer dizer, transistores, é preciso que os dois transistores tenham o mesmo ganho de corrente, HFE ou beta, alguns chamam de beta, ou HFE maiúsculo, porque o HFE é o ganho de corrente que você mede na maioria dos multímetros digitais hoje em dia, e também que o VBE do Q1 seja igual ao VBE do Q2, para o circuito trabalhar equilibradamente. Essa é uma complicação de construir esse circuito.
com transistores discretos, e ele pode ser construído também com um MOSFET. Tá? Ele pode ser construído com transistor PNP, só questão de inverter a polarização. Não vou fazer todas as opções. Ele aparece dentro de circuitos integrados, principalmente amplificadores operacionais na entrada diferencial, quando você tem uma entrada diferencial, um amplificador diferencial. Mas ele aparece também de forma discreta em alguns circuitos, amplificadores de áudio um pouco mais sofisticados, ele aparece. E o importante aqui é que na hora da reparação, o técnico tem que ter cuidado. Está escrito lá, transistor XYZ. Transistor X, aí ele pega dois XYZ que ele comprou lá não sei aonde. E, é XYZ, é tudo igual. Não, tem que ter um cuidado. Você tem que escolher, dentro de um lote de transistores daquele código, 2 transistores que tenham com HFE o mais próximo possível e que estejam com VBE o mais próximo possível. E tem que montar no circuito. Você vai observar que a montagem no circuito provavelmente está feita de modo que os transistores estão bem coladinhos um no outro, bem juntinhos assim um no outro. Por quê? A variação de temperatura faz alterar o VBE. E aí bagunça todo o circuito. Então o cara acha o transistor em curto, né? O desavisado vai achar que está em curto porque mediu de coletor para base e deu curto. Deu curto porque está ligado em curto mesmo, realmente, no circuito. Então você tem que tirar ele do lugar para poder ver. Mas suponhamos que o transistor realmente esteja defeituoso, em curto, aberto, base, não sei o que, enfim, esteja lá com defeito. Você, ao substituir, precisa ter o cuidado de substituir 2 transistores que estejam casados. Isso é um pouco difícil hoje em dia aqui, principalmente no Brasil, porque o ideal era você comprar o par do fabricante do amplificador. Você vai encontrar mais isso em amplificadores high-end aí, top de linha, né? Sansui, sei lá, algumas coisas bem caras. E aí, quando você tem esses amplificadores, o fabricante fornece componentes de qualidade. Complicação para quem está aqui no Brasil, em algumas regiões. Então, não é uma coisa tão simples. O que a gente vai fazer aqui no experimento para demonstrar o que é o espelho de corrente? O espelho é uma coisa que mostra uma coisa que está de frente para ele, né? É uma cópia, entre aspas, né? Uma cópia invertida, na verdade. O que a gente quer mostrar é que a corrente, nesse braço aqui, que é o braço de entrada, onde eu coloquei um resistor de 4K7 e um potenciômetro de 3K linear, esses valores não são críticos, é só para fazer a experiência, podia ser 2K2, 3K9, só para fazer a experiência, aqui no caso. O potenciômetro tem que ser linear, porque senão a variação da corrente vai dar saltos. Você vai ligar isso aqui e vai botar aqui 1 miliamperímetro. Eu estou desenhando aqui como se fosse um analógico, mas na verdade você vai usar um digital. E vai botar aqui também 1 miliamperímetro. A fonte pode ser diferente, a que está do lado de cá, da que está do lado de cá, mas eu aqui no experimento, por simplificação, eu vou botar a mesma fonte. Tá? Não vem o caso qual é 9 volts, 8 volts, 7 volts, 5 volts. Até a gente pode variar a fonte para ver o que acontece. O que a gente quer ver no miliamperímetro M1 e no miliamperímetro M2? Eu estou desenhando como analógico, mas a gente vai usar um digital. Né? Miliamperímetro é ligado em série, né? Todo mundo sabe disso. Aqui está o mais VCC. Vamos ser aqui, meio cabo PH, mais VCC. O que a gente quer ver é o seguinte, que quando eu vario a corrente M1, variando o tripote aqui, o potenciômetro, variando o cursor dele, a corrente M2 acompanha essa variação. Quer dizer, se aqui tiver 1 mA, suponhamos, M1 está 1 mA, M2 tem que estar 1 mA, ou muito próximo disso. Se tiver muito diferente, é porque os transistores não estão casados. Não é um par casado,
com o mesmo HFE e com o mesmo VBE. Tá? Então, isso aqui é o espelho. A corrente M1, que aqui poderia ser IC1, vai ser igual à corrente em M2, que seria a corrente do coletor 2. E um detalhe, eu estou com uma carga aqui que são 3 LEDs, mas se eu colocasse, por exemplo, em vez de colocar o miliamperímetro aqui, eu vou pegar a caneta vermelha para diferenciar. Em vez de eu pegar o miliamperímetro aqui e botar ele aqui, eu tirei um LED do circuito. Vou colocar o LED em curto, tanto faz, fazer um curtozinho entre os terminais do LED. Essa corrente M2 não deve variar, deve ficar igual à corrente que está em M1. Você fixou a corrente em M1 lá, suponhamos 1 mA, um exemplo teórico aqui. A corrente M2 antes estava 1 mA e ela tem que continuar sendo 1 mA. Aí você passa o miliamperímetro, vou pegar o verde aqui para cá, passa o miliamperímetro para cá. A corrente tem que continuar sendo a mesma corrente de M1. Claro que eu não vou passar aqui para baixo, porque aí eu vou colocar, não vou ter carga, né? Você tem que ter uma carga no coletor do transistor. Podia botar mais um diodo? Podia botar mais um diodo. Eu botei 3 para não ficar um negócio muito complicado. Essa montagem aqui eu fiz no protoboard. Sugiro fortemente que, se você quer realmente entender como o circuito funciona, você monte o circuito. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu sou contrário a fazer isso com esses aplicativos, esses softwares de simulação de circuito, porque aquilo ali tudo é maravilhoso. Ali você pega 2 transistores que são iguaizinhos. Eu quero ver na prática você pegar 2 transistores que são iguaizinhos. Então aquilo ali é legal, para o técnico que já está experiente, está fazendo um projeto e ele quer fazer uma simulação para ver como é que funciona. Mas na hora do vamos ver mesmo, vai ser botar na bancada, botar no protoboard, componentes da vida real, não componentes da vida virtual, porque os da vida virtual são sempre maravilhosos, né? Aí, quando você vai fazer lá no protoboard ou na montagem, você vai errar, você vai ter mau contato, você vai ter um monte de problema, que lá no virtual tudo é lindo e maravilhoso. Aquilo ali é muito bom, porque o professor, hoje em dia, fazer uma aula prática, a maioria dos professores sempre fugiu de aula prática, porque a aula prática é cansativo. Além de ser cansativo, você precisa ter material na escola para poder fazer a aula. E você precisa ter um ajudante. Como a ideia é sempre, né, cobrar mais e oferecer menos, o professor tem que se virar sozinho. E aí ele acaba desistindo. E tem que ter muito jogo de cintura para fazer a aula prática, porque dá ruim na hora e ele tem que saber como é que ele resolve o problema. Se ele for um professor apenas teórico, ele vai ficar tão perdido quanto o aluno. Lá no simulador não, é maravilhoso, bota, tira, tá, puxa setinha para cá, puxa setinha para lá, tudo funciona. O cara sai dali pensando que aprendeu, mas no meu ponto de vista, ele não aprendeu. Bom, feita essa explicação rápida, botei LED, mas podia ser outra coisa qualquer aqui, um resistor, podia ser outra coisa. Eu vou passar a fazer uma demonstração prática. Escolhi 2 transistores BC547 ou 548, sei lá, que estava por aqui. Peguei um lote com um montão, fui colocando lá no multímetro digital, na escala de HFE. Arranjei 2 que estavam com um HFE muito próximo, iguaizinho, vai ser um pouquinho difícil, mas o mais próximo possível, pequeno, sei lá, 290, 291, 290, 289, tá bom. Dou um exemplo aqui. E também mediu o VBE. Como é que você mede o VBE? O VBE é aquela tensão que aparece quando você coloca o multímetro digital na escala de diodo. Muita gente acha que aquilo está medindo resistência. Não, aquilo não é resistência. Aquilo você está medindo a queda de tensão VBE. Tá? Aparece lá 684 ou 635. Na verdade é 0,684, 0,635, ou seja, 0,724, que é a tensão de base emissor, que para os transistores de silício, todo mundo que é técnico de eletrônica e que se preza, ele sabe que está entre 0,6 e 0,7. Tá? Então eu escolhi 2 também, que além de ter o HFE, também chamado de beta,
mais próximo possível, iguaizinhos, também tinha o VBE igual. Outro detalhe, preciso colocar os dois transistores bem juntinhos um do outro. Isso lá na prática, quando você for substituir no equipamento defeituoso, porque a variação de temperatura faz variar a tensão base emissor. Posto isso, essa explicação, vou passar para a demonstração prática e mostrar ali que eu estou variando o potenciômetro. Quando eu vario o potenciômetro, a corrente M1 fica próxima da corrente M2, igual, muito próximo, e também fazer essa experiência de ir tirando um LED cada vez. Tá? Quer botar 4 LEDs? Bota 4, quer botar 5? Bota, não tem problema nenhum. Para não ficar aqui um negócio muito complicado, eu trabalhei apenas com 3. Tá? Não deixa de ler o artigo na revista Antena se você quiser realmente entender tudo bem direitinho. Tá? Essa é a formação técnica. Mas também não deixa de tentar fazer o experimento, porque quando você faz é que você realmente aprende. Quando você escuta falar, quando você lê, você tem uma noção. Quando você faz, aí vão surgir os problemas, aí vão surgir as dificuldades que você vai ter que aprender realmente a resolvê-las. Tá? Isso eu estou falando para técnico que quer ser técnico. Não é técnico de YouTube, não é técnico de Facebook, não é técnico trocador de peça. É técnico que sabe o que está fazendo. Técnico. O resto é trocador de peça. Então vamos passar para a parte prática do circuito. Estou mostrando aqui a montagem que eu fiz nos 3 LEDs. A fonte está aqui do lado. Vou mostrar aqui. Está com 8,72 volts. Esse instrumento aqui não está, o display não está acendendo muito forte. Eu vou fazer a leitura, vou falando. Ele está na escala de 200 microamperes. Esse também na mesma escala. Aqui da esquerda eu estou lendo a corrente num braço do circuito e no da direita no outro braço. Você vai notar, aqui eu estou com 149,3 e aqui eu estou com 150,6. Tem uma pequena diferença, porque os transistores não estão exatamente casados. Vou tentar melhorar aqui a visão. Agora eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, vou mexer no Dreampot. 154 lá, 155 aqui. 159, 160. Tem uma diferença de 1, né? 159 para 160, a diferença bem pequena. Agora eu vou fazer o seguinte, eu estou com os 3 LEDs acesos aqui, eu vou tirar um LED, vou mudar aqui a posição, tirar um LED, tirei um LED, e o 159 continua lá, e o 160 aqui deu uma variaçãozinha, porque os transistores não estão bem juntinhos, eles têm que ficar bem pertinhos um do outro, para ver a transferência de temperatura e o VBE não variar muito. Tá? Não ficou muito boa a demonstração, porque eu estou trabalhando sozinho aqui, num espaço pequeno, cheio de coisa em cima da mesa, mas acho que deu para pelo menos demonstrar como funciona o espelho de corrente. Quando eu vario a corrente de entrada, a corrente na carga segue a corrente de entrada. Esse aqui é um espelho de corrente. É um circuito crítico para você fazer com componentes discretos. Por isso é que eu falo lá no artigo e falo nesse vídeo também, que numa manutenção dessa tem que ter muito cuidado, não é sair trocando transistor de qualquer maneira. Agora, esse circuito ele costuma ser usado em circuitos integrados, que aí a composição dos transistores é praticamente perfeita dentro do chip, né? Na entrada de amplificadores diferenciais. Costuma aparecer lá, operacionais, etc. Mas se ele aparecer você vê um circuito desse, feito com componentes discretos, com transistores, que às vezes aparecem em amplificadores um pouco mais sofisticados, fontes de alimentação, coisas do tipo, você tem que ter cuidado na hora da manutenção. Isso é que eu quis chamar bastante atenção do circuito. Existem maneiras de melhorar isso. Existe o espelho de corrente chamado Wilson, que tem uma outra pegada. Eu posso tratar disso num outro artigo.
Mas fica aqui. Tem também o que eles chamam de degenerado, que você coloca dois resistores. Em vez do emissor direto para a Terra, você coloca o emissor para a Terra através de dois resistores de pequeno valor, 50 ohms, 20 ohms, dependendo do circuito. Tá? Espero que tenha ficado entendido a ideia. E agora sim, se você gostou do vídeo, na contramão do que todo mundo pede para dar o like no início, não, eu peço para você dar o like. Se você gostou, fazer seus comentários, suas observações, que eu vou responder o mais breve possível. Geralmente em 24 horas eu respondo o comentário. Não deixa de ler o artigo que está na revista Antena, publicado no mês de agosto de 2024, que tem mais detalhes, mais informações. E eu vou deixar o link para você abrir a revista aqui no site, aqui na descrição do vídeo. Mas você pode também ver o artigo, baixar todas as revistas lá no meu site, lá na aba, lá em cima, na aba Revista Antena, tem todas as revistas, já 2 anos de revista, muito artigo, tem um índice, tem muita coisa lá. Tá? E finalmente, vendendo meu peixe, se você puder colaborar fazendo uma doação não para o Google, que já está rico, e manda umas migalhinhas para quem fica botando propaganda no meio do vídeo para encher o saco, né? Eu agradeço, vou deixar também os links de doação aqui pelo PayPal ou pelo Pix direto. Sempre ajuda, porque eu tenho que comprar material, comprar coisa, nem tudo eu tenho, e eu faço isso por prazer, né? Não é para ficar rico, não sou, eu digo que eu não sou influenciador digital, eu sou influenciador analógico. Até, vou ficar por aqui, muito obrigado, aguardo os comentários.